Eu estou batendo um papo com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. O prefeito está aqui conversando conosco sobre seus 6 meses de gestão até o momento e também respondendo as perguntas dos nossos internautas. São muitas perguntas, prefeito. Vamos lá, com o pai bola aqui com o nosso internauta. A Daniele Ramos faz a seguinte pergunta. Prefeito, quando terá a convocação dos agentes de saúde do quadro efetivo? E ela ainda me desafia aqui, quero ver se vai pro ar. Tá aí, Daniele, sua pergunta feita, Daniele, foi pro ar, viu? Olha, a prefeitura fez um concurso e nós chamamos, com o Angelim agora comigo, a chamada principal, mas tem o cadastro de reserva, né? Então nós vamos até dezembro, porque em setembro a gente termina de implantar o PCCR. E implantar o PCCR significa que nós estamos tendo esse ano um acréscimo na folha de 11%. Então depois do final de setembro é que a folha estabiliza e aí nós vamos discutir essa questão de chamar o cadastro reserva e vamos discutir também o concurso para vacância, por exemplo, os médicos, os 21 médicos que saíram, pediram demissão, foram fazer residência. Então, final de setembro, nós vamos ter notícias sobre isso. Final de setembro, viu, Daniele? Pergunta do Elson Meire. Prefeito, com relação aos terrenos baldios, o que a prefeitura pode fazer, pois na cidade nós temos muitos terrenos precisando de limpeza? A prefeitura pode multar, prefeito, os donos desses terrenos para que não sejam criadouros de mosquito da dengue? Olha, a prefeitura não pode multar, a prefeitura pode limpar e cobrar, né? Também a lei permite, mas o que eu estou fazendo agora é conscientização. O que nós fizemos? Com o recolhimento de 50 mil toneladas de entulho, que nós fizemos de 2 de janeiro a 31 de maio, a equipe nossa passou em cada uma das ruas da cidade, em todos os bairros, notificando os donos dos terrenos. Então, nós estamos optando, Alan, primeiro, já que eu estou com 6 meses de administração, de conscientizar. Primeiro vou fazer isso. Esse ano, nós vamos buscar a consciência. Muita gente nos procurou, contratou a Censur porque pode, pagou a taxa para fazer a limpeza. Então, nós estamos aí primeiro na conscientização. Passado esse ano, Alan, aí nós vamos ter que atuar de forma diferente, porque às vezes a pessoa mora no vizinho de um terreno baldio, como eu encontrei esses dias, e aí dizendo, olha, prefeito, já entrou aranha em casa, cobra, bicho, né? Porque não cuida do terreno, vai para casa do vizinho. Então, ano que vem, nós vamos ter uma ação diferente. Todo o Brasil assistiu os manifestos pela redução da passagem de ônibus, o movimento do passe livre, e aqui em Rio Branco, a prefeitura conseguiu baixar, como o senhor prometeu na campanha, a passagem do estudante para R$1. E, nesse caso, o senhor deve beneficiar aí em torno de 50 mil estudantes da rede pública. O governador de Goiás, Marconi Perillo, decretou o passe livre para os estudantes nos transportes coletivos. E aqui em Rio Branco, existe a possibilidade do passe livre algum dia, prefeito? Olha, Alan, essa é uma questão bastante importante para a gente tratar. Primeiro o seguinte, que é importante dizer para quem está em casa. Nós baixamos a passagem por decisão, encontramos uma solução, pelo compromisso que nós tínhamos em campanha com os estudantes, com os jovens da cidade, muito antes de discutir tudo isso que aconteceu. Porque tem prefeito agora que está baixando 10 centavos, está baixando 5 centavos. Antes não podia, agora pode. Mas está baixando agora. Nós baixamos a passagem lá em abril. Dia 1º de abril, dia que diz que é o dia da mentira, mas nós fizemos, né? 1º de abril nós baixamos a passagem para o estudante. A passagem de Rio Branco está congelada há 2 anos e meio. E você sabe que tem uma inflação acumulada no período, né? Mas nós estamos segurando isso. Com relação ao passe livre, não existe que o governador de Goiás tem lá as razões dele. Mas não tem essa questão da passagem de graça, porque alguém paga a conta. Alguém paga a conta. Aí é a pergunta que eu faço. Alguém paga a conta. Se faz o passe livre em Rio Branco, quem é que paga a conta? Pois é, aí a questão é, vai fazer o passe livre para o estudante. Essa conta vai ser automaticamente transferida para as demais pessoas, porque a prefeitura não tem condição de absorver hoje. Eu falo aqui de coração para quem está nos assistindo, porque tem que ser assim, verdadeiro e transparente. A prefeitura não tem condição de absorver além do que ela já fez. Então o passe livre não é viável para nenhuma prefeitura do Brasil? Alan, depende das prefeituras. Vou te dar um exemplo. Tem prefeitura lá no Rio de Janeiro, Campos e outras prefeituras que ela tem royalties do petróleo, tem uma receita extraordinária. Aí dá. Aí pode ser que dê, né? Uma boa gestão pode ser que dê. Mas o nosso caso está enfrentando o problema de queda do repasse do FPM. Mas no nosso caso, que a gente não tem royalties do petróleo, só tem o repasse do FPM, nós não conseguimos, Alan. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo. A população pode ter certeza disso. E eu não vou transferir conta para ninguém. Você dá uma gratuidade aqui, faz os outros pagarem. Eu não acho justo isso. Então não tem como fazer passe livre em Rio Branco. No cenário atual, não tem. No cenário atual. Por falar nesse cenário atual, como é que estão as contas do município? Rio Branco perdeu também, como todos os municípios do interior,
com a queda no repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Como é que estão as contas? Alan, só para voltar um pouquinho. Finalizar. Esses dias eu vi uma matéria assim, a passagem de Rio Branco é a 16ª mais cara. Ora, tem 26 capitais, porque Brasília não tem capital, né? O GDF, o Governo Federal, o Governo do Distrito Federal. Então tem 16 cidades que praticam um preço maior, 16 capitais, maior do que Rio Branco. E 9 capitais que subsidiam, que conseguem subsidiar um preço igual ou menor. Então tem isso. Então por isso que a gente tem que avaliar essa questão com bastante prudência, porque você não pode, por exemplo, tirar dinheiro de educação, nem tirar dinheiro de saúde, nem deixar de fazer a conservação de rua, tapa-buraco, tudo aquilo que a gente é cobrado, né, Alan? Porque são coisas essenciais também. Então essa é uma discussão que tem que se fazer com bastante transparência e eu acho que o movimento Passe Livre, me parece, até em São Paulo já não organizou mais movimento. Porque alcançou o objetivo. Houve a redução da passagem, me parece que de 3,20 para 3. Né? Nós estamos em 2,40, o estudante pagando R$1. Aqui em Rio Branco é uma das capitais que o estudante paga menos, é aqui em Rio Branco, porque mesmo na cidade que é 2,20, a passagem é 1,10. Pois é, mas o senhor teve queda no repasse do FPM. Como é que estão as contas da Prefeitura? Como é que está a sua arrecadação? Como é que está a arrecadação do IPTU? Nós tivemos perda, Alan, nesses meses agora, de arrecadação, perto da expectativa de receita. Então, nós estamos apertando muito. Nós temos esse ano um impacto na folha de 23 milhões por conta do PCCR aprovado ano passado. Inclusive, os professores estiveram lá comigo, a comissão de negociação, porque os professores deflagraram greve. E eu disse para ele, eu fiz um apelo para a gente trabalhar, Alan, porque esse ano o meu compromisso é cumprir o PCCR. É o compromisso que eu tenho com eles. Estamos fazendo das tripas coração. Estamos com as vans aí do IPTU andando na cidade toda pedindo para a população contribuir. E o IPTU aumentou. Isso eu tenho que agradecer a todo mundo que aderiu à campanha. O IPTU nós arrecadamos já esse ano, mais que o ano passado. A van esteve no meu bairro, paguei o IPTU à vista, porque eu estou vendo que agradeço muito aí. E há um trabalho feito. A gente tem que Então esse ano, Alan, é um ano de austeridade. E em relação à questão, por exemplo, dos professores, eu disse para eles, só em setembro, que é quando a folha vai estabilizar e nós vamos acabar de cumprir o PCCR, que foi aprovado ano passado, o PCCR vai fazer um ano agora. A gente vai discutir, por exemplo, itens como a inflação, que eles estão querendo que seja reposta desse ano e tudo mais. Pergunta da Maíra Dávila. Boa noite, prefeito. Gostaria de perguntar sobre a rua Raul Pompeia, no bairro Vila Nova. Você tem previsão para a pavimentação ainda este ano? É a pergunta da Maíra Dávila. Olha, o Vila Nova, nós estamos trabalhando lá com 2 etapas do Ruas do Povo, né? Eu não estou coordenando mais o programa, mas eu tenho as informações, porque é uma parceria, tem um comitê gestor. Parte do Vila Nova já começou, parte do Vila Nova começa até o final do verão. Então, a Rua Pompeia é uma das que está programada e vai ser executada. Agora, pode ser que ela entre na programação que começa esse ano para terminar o ano que vem. Depende, tem que olhar lá especificamente a rua. Mais perguntas sobre o Ruas do Povo. É o Edielton Muniz, do Life Gospel. Ele diz o seguinte, o trabalho do Ruas do Povo vai chegar ou não ao bairro Belo Jardim, prefeito? Vai chegar sim. No Belo Jardim são 108 ruas. O que aconteceu lá, a empresa que venceu a licitação pediu desistência, acho que tinha muita obra. Né? Eu estive no Belo Jardim, conversei com alguns moradores e ouvi essa reclamação mesmo. Pois é, aí nós estamos fazendo agora o seguinte, a EMUB está fazendo um trabalho agora imediato de limpeza e garantir trafegabilidade nas ruas, enquanto que o DEPASA está fazendo a contratação de uma outra empresa. Então, nesse período, para não ter vacância, o governador, preocupado lá com o Belo Jardim, pediu que o DEPASA contratasse a EMUB para fazer esse serviço de limpeza e trafegabilidade e desse serviço para frente vai ser contratada uma empresa agora para iniciar o trabalho definitivo. Ainda no mês de julho? Ou... Não, a empresa deve entrar em agosto. Agosto. Julho é a EMUB. E lá, lembrando, Alan, nós temos dois ramais que viraram rua, que é o ramal do Macarrão e da Zezé, que também vão ser feitos lá no Belo Jardim. Aliás, a rua Bom Jesus ali na Vila Acre está em petição de miséria, viu, prefeito? É bom dar uma passadinha lá. Esses dias eu fui por lá, tá feia a coisa lá. A Janaira Meirelles, quero parabenizar o prefeito Marcos Alexandre, que em pouco tempo tem realizado muitos trabalhos e grandes projetos. Meu abraço. Foi Obrigado. Mais um elogio da Janaira. Obrigado, Janaira. O Clécius Vinícius Medeiros. Prefeito, eu moro no Tropical, especificamente na Rua das Hortênsias, há exatamente 37 anos. E pela primeira vez na história, eu vi um prefeito na minha rua. Realmente. O senhor cumpriu o que prometeu, pois falou que no verão entraria com a ação tropical. Só existe uma questão. Acho que o serviço executado não foi terminado e as máquinas já foram retiradas da minha rua. Então me diga, o Ruas do Povo é só terraplanagem e o Prime
ou ainda terá asfalto frio? É a Rua das Hortênsias? Rua das Hortênsias, no Tropical. Prefeito. Como é o nome dele? É o Clécio. O Clécio. É o seguinte, nós fizemos a infraestrutura, pavimentação, né, que é a base, e fizemos a imprimação. A EMUB vai agora é outra equipe, que é a equipe do asfalto. Como nós estávamos tendo um problema no abastecimento de brita, Alan, eu já fiz a reunião com os fornecedores de brita, o asfalto vem de Manaus, para dizer para ele que nós vamos lá agora retornar com a equipe de asfalto, que é outra equipe, Então, para fazer o revestimento. Então foi Pode só ficar tranquilo, Clécio, que nós vamos aí concluir o que há muitos anos estavam aguardando. Essa é uma parceria Ruas do Povo. Foi Ruas do Povo, Governo do Estado, que contratou a EMU para fazer o trabalho. Prefeito, a Sueli Ribeiro diz o seguinte, eu gosto muito do meu prefeito, ela chama de meu prefeito, Aí. que é a Sueli Ribeiro Silva. Gosto muito do meu prefeito e do seu trabalho, mas alguns líderes do prefeito anulam todo o progresso do seu trabalho, deixando muitas ações somente nas palavras. Uma bronca em alguém da sua equipe, viu, Sueli? Depois você me diz aí por inbox quem são aí que eu passo pro prefeito. Obrigado, viu, Sueli? Tem que avisar mesmo. Edvilson Silva. Prefeito, muito se fala sobre a pavimentação de ruas no loteamento Portal da Amazônia e no Calafate. Os moradores lhe agradecem muito se o senhor disser quando realmente essas ruas serão pavimentadas. Se ainda este ano ou em 2014. Qual será o mês onde será iniciado? Boa noite, que Deus lhe abençoe. É o Edvilson Silva, Portal da Amazônia e Calafate. Okay. Alan, vamos só falar do Calafate. Calafate, Ruas do Povo está concluindo esse ano. Vilagem Tiradentes, Valdemar Maciel, Ilson Ribeiro, São Miguel. Só fica faltando no Calafate, que vai ali da Via Verde até o final, o Portal da Amazônia. É o único bairro, o único loteamento que falta asfaltar as ruas. E o Ruas do Povo está programado começar este ano, as obras estão em licitação, o próprio governador disse isso na visita que teve lá, mas vai ser concluído só o ano que vem, porque o portal é muito grande, é o maior ali da região que falta fazer, e dizer para ele que começa esse ano e termina ano que vem, essa é a programação. Nanda Reis, saudações, prefeito Marcos Alexandre. De início, gostaria de parabenizá-lo pelo bom trabalho exercido pelo senhor e pela sua equipe. A minha pergunta é a seguinte, qual é a sua posição em relação à onda de greve e manifestações de servidores da prefeitura? Nanda Reis, prefeito. Olha, Nanda, eu até estava falando agora há pouco aqui para o Alan. O meu apelo é para que a gente trabalhe, né? Eu reconheço o direito de greve das pessoas, trato isso com calma e tranquilidade. A única coisa que eu estou pedindo, sendo muito transparente, é que até setembro desse ano a prefeitura está totalmente empenhada em cumprir o PCCR, que tem um impacto de 11% na folha do município. Até lá não tem como a gente discutir nenhuma vantagem, porque não tem de onde tirar. Não tem negociação com nenhuma categoria? Não, a negociação existe, Alan, porque tem outras questões que são discutidas. É o FGTS, é a vantagem pessoal, é um enquadramento. Então a negociação ela acontece, nós sempre não tivemos aberta. Agora, para dizer qual é o percentual, quanto vai ser, nós só temos condição de fazer isso em setembro, porque eu tenho que tratar esse assunto com muita responsabilidade. A negociação está aberta, claro, mas a finalização não pode ser dita. Maiara Lima, Clécio Pontes está na vez aqui. Queria saber do senhor prefeito o que ele tem a dizer dos recentes manifestos em todo o Brasil. O que ele acha da atitude do senador Jorge Viana, que durante a manifestação com mais de 20 mil pessoas no dia do Basta, estava comentando o jogo da seleção brasileira. Clécio Pontes. A pergunta mais política aqui, prefeito. E aí? Alan, eu penso o seguinte, primeiro, o político que não der ouvido para essas coisas que estão acontecendo, quem não estiver atento pode estar decretando sua aposentadoria. Muitos políticos podem se aposentar se não estiver atentos. Esse dia me perguntaram, e aí, prefeito, o que você acha? Digo, olha, o patrão está reclamando. O patrão é o povo, está reclamando. Então nós temos que estar atentos sim, temos que corrigir rumo. A classe política, em boa medida, está desacreditada, nós estamos vendo isso na rua. Então acho que tem que tirar lição. O momento agora é de ouvir, é de refletir e buscar melhoria. O povo está querendo as coisas com mais rapidez agora, Alan. Com mais rapidez, objetividade, transparência. Né? Eu sou favorável às manifestações, como ocorreram aqui em Rio Branco. Sem quebra-quebra, sem vandalismo, as pessoas colocando a sua opinião. Cabe a nós, que temos uma missão grande, que é cuidar da cidade, cuidar do Estado, cuidar do país, tomar medidas para que as coisas mudem. Agora, o que eu vi, por exemplo, lá em Brasília, o Senado. O Senado está votando projetos que não votava há quantos anos? É uma boa medida. As manifestações tiveram efeito. Suspendeu até o recesso, né? Agora a presidenta Dilma está mandando a reforma política em forma de plebiscito, o que eu acho uma excelente ideia, porque vai consultar a população antes de fazer a reforma, o que a população tem de opinião sobre isso. Eu acho que nesse aspecto, nesses ganhos, está valendo a pena. Muita gente fala que o prefeito Marcos Alexandre, por estar ainda em lua de mel com a população, ser muito bem avaliado,
seria o nome, inclusive, para ser pensado pela cúpula da Frente Popular e do PT já para 2014. O que Marcos Alexandre pensa disso? Ele vai responder logo após o intervalo, com mais perguntas dos internautas também. Até já.